Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre jejum. Primeira pergunta: é obrigatório que alguém que estava fora de casa acelere o seu carro para quebrar o jejum durante o chamado do Maghrib para a oração? Não é obrigatório, pelo contrário, é-lhe proibido correr, e o excesso da velocidade pode levá-lo a parecer para si ou para os outros, e se ouvir o chamado à oração, pode entrar em qualquer mesquita para beber água e fazer a oração, e ele pode adiar a quebra do jejum. Pergunta número 2. É recomendável a súplica durante o iftar? Sim, foi mencionado no hadith. 3 súplicas não são rejeitadas: o do justo imam, o jejuador até que quebre o jejum, e a súplica do oprimido é levada acima das nuvens, e os portões do céu são abertos para ele, e o Senhor bendito e exaltado seja ele diz: pela minha glória eu te sustentarei, mesmo depois de um tempo. Pergunta número 3. O que é desejável que o jejuador diga ao quebrar o jejum? O jejuador deve aproveitar esse tempo e orar com a presença do coração e a certeza da resposta no momento em que se espera uma resposta. Pergunta número 4. Qual é a autenticidade do hadith? Ó Deus, nós jejuamos por você e quebramos nosso jejum com sua provisão. Ó Allah, aceite de nós, que você é o ouvinte e o sabedor. Esse hadith foi narrado por Ad-Dirqut e o Albani o considerou infundado. Pergunta número 5. O que se diz daqueles que comem em conjunto para a quebra do jejum? Sob a autoridade de Anas ibn Malik, para ele que o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, quando ele quebrou seu jejum com as pessoas, ele disse: quebraram o jejum com vocês os jejuadores e comeram de sua comida, e os anjos rezaram por você. Pergunta número 6. Qual é a recompensa de fornecer comida para a quebra do jejum de uma pessoa em jejum? Com a autenticidade de Zayd bin Khalid, ele disse: o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem quebrar o jejum de uma pessoa em jejum terá uma recompensa semelhante a deles, sem prejudicar suas recompensas mínimas. Pergunta número 7. Qual é a decisão sobre adiar a oração do Maghrib até pouco antes do início da oração do Isha? Não há nada de errado com esse ato, desde que não se restrinja a rezar em congregação com a mesquita perto de sua casa, porque o horário da oração do Maghrib se estende antes do pôr do sol, que é o início do horário do Isha. Pergunta número 8. O que significa o termo pequeno? Se refere à criança que ainda não atingiu a idade de discernimento, ou seja, 7 anos ou mais, seja homem ou mulher. Pergunta número 9. Qual é a decisão sobre o jejum de uma criança? Seu jejum é desejável. Ele será recompensado se jejuar e não há pecado sobre ele se quebrar o jejum. Mas seu tutor deve dar-lhe o direito de jejuar e acostumá-lo a isso para que ele possa se acostumar. Pergunta número 10. Como os companheiros lidaram com seus filhos para jejuar? Isso pode ser conhecido pelo ditado de Arabia: o profeta, que as orações e paz de Deus estejam com ele, enviado no dia seguinte a Ashura às aldeias de Ansar. Quem quebrar o jejum deve completar seu dia, e quem jejuou de manhã deve jejuar. Ela disse: então costumávamos jejuar depois disso, e costumávamos jejuar nossos meninos, e fazíamos brinquedos para eles de cabelo e algodão, e se um deles chorasse por causa da comida, dávamos isso a ele para brincar até o horário do iftar. Pergunta número 11. Se o menino insiste em jejuar no Ramadã, mesmo que o jejum seja prejudicial para ele devido à sua pouca idade, devemos usar de crueldade com ele para quebrar o jejum? Se ficar provado que isso o prejudica, então ele deve ser impedido de fazê-lo, mas a proibição não deve ser dura, porque não é apropriado tratar os filhos ao criá-los com atos de adoração e deve ser incentivando e sendo gentil com eles.
Pergunta número 12. Alguns pais impedem seus filhos de jejuar por pena e misericórdia deles. Então, qual é a decisão sobre isso? A misericórdia para com as crianças é conseguida quando as ordenamos a obedecer e acostumamos e isso, sem dúvida, parte de uma boa educação e de um cuidado perfeito. E ficou provado que o profeta disse: o homem é um pastor em sua casa e é responsável por seu rebanho. Narrado por Al-Bukhari. E o que os guardiões devem fazer em relação aos filhos que têm é temer a Deus Todo-Poderoso em relação a eles e para ordená-los a adorar. Pergunta número 13. Muitos pais não se preocupam em criar seus filhos, principalmente do ponto de vista religioso, então ficam aquém do pretexto de estarem cansados após o árduo trabalho e se esquecem de perguntar sobre eles. Então, qual é a regra, qual é a decisão sobre essa ação? É obrigatório para nós cuidar da educação de nossos filhos em cumprimento às palavras de Deus Todo-Poderoso. Ó vós que crestes, vós protegei a vós e vossas famílias do fogo. Isso está na Surah At-Tahrim, na Ayah 6. E o pai deve cumprir a responsabilidade que o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, lhe confiou quando disse: ordene a seus filhos que rezem quando tiverem 7 anos e castigue-os por não fazerem quando estiverem 10 anos. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.